Esta iniciativa faz parte de um projeto piloto desenvolvido no âmbito do Programa 34 da Fundação Renova e consiste em atender o projeto de apoio à defesa civil, Comitê Gestor de Risco, Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil e a Escola Segura, dos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz dos Calvados. Os conteúdos se referem às temáticas relacionadas à redução de riscos de desastres e gestão de riscos de desastres, replicadas em forma de oficinas virtuais nas comunidades e escolas participantes do projeto. Oficina de capacitação. Construção de ferramenta para avaliar danos e analisar as necessidades em um desastre. FID. Formação intermediária. Módulo 3, ano 2020-2021. Nossa oficina virtual. Apresentação, recapitulando, vamos avançar? O que vem por aí? Juan Cláudio Salazar, coordenador do projeto Escola Segura. Olá, Comitê Escola Segura. Na oficina de hoje, vamos a falar sobre as ações de resposta a um desastre. Como devemos ajudar as vítimas e conhecer a ferramenta que a Defesa Civil utiliza para avaliar os danos e analisar as necessidades. E o que é preciso para minimizar as perdas e o sofrimento das pessoas. Vamos a retomar um tema muito importante: a ajuda humanitária. Falamos muito sobre isso em outras oficinas, se lembram? Para que uma ajuda seja humanitária, é seguir princípios e normas de conduta e ética. E não se deve recusar ajuda a ninguém. Lembre-se também que na resposta a um desastre ou emergência é preciso preparação, avaliação e planejamento. Nunca se deve improvisar. Por isso, a Defesa Civil utiliza o FIDE, Formulário de Informação do Desastre, para verificar quais os impactos e então organizar a mobilização de pessoas e quais os recursos necessários. Vamos a conferir a oficina e saber como podemos contribuir para uma resposta correta e digna. Estamos juntos. Recapitulando. Como responder a um desastre ou emergência? Durante o projeto Escola Segura, em nossas oficinas presenciais no ano de 2019 e nos conteúdos virtuais enviados em 2020, sempre falamos da importância de planejar as ações de resposta a um desastre. Você se lembra do Pilar 3? Fala da importância da educação para a gestão e redução dos riscos de desastres. É preciso planejar, organizar as ações e criar estratégias de prevenção e de resiliência. Pilar 3. Redução dos riscos na escola e educação para a resiliência. Relembrar experiências também nos ajuda a saber como agir em cada situação. Lembre-se também do Pilar 4, Memória dos Desastres. Para não cometer os mesmos erros, é importante que ninguém se esqueça do que aconteceu. Vamos avançar? Vamos avançar? A resposta a um desastre não é algo simples. Precisa de preparação, avaliação e planejamento. A Laís, da Brigada de Resposta, tem uma história para nos contar sobre a resposta a uma emergência, não é mesmo?
Verdade, Paulo. Eu e minha família já passamos por uma situação de desastre. Quer saber como foi? Claro, conte sobre sua experiência. Assim, é possível aprendermos juntos, pois é preciso relembrar as vivências do passado para, quando necessário, rever, melhorar, planejar, monitorar e colocar em prática ações para que não ocorra nenhum prejuízo e ainda mais sofrimento às vítimas. Então vamos lá. Sabia que moro perto de um rio? Ele corta toda a cidade e minha casa fica bem perto da margem. Um perigo nos dias de chuva. Você vai entender o porquê. Eu estava jantando com minha família e com muito medo, pois estava chovendo há vários dias. Com isso, o nível da água do rio já começava a subir. Era preciso ter atenção. Nessa noite, a chuva aumentou e muito. Foi quando a Defesa Civil da minha cidade emitiu um comunicado, falando que todos que moravam nas margens do rio precisavam ir para um lugar seguro. E o que vocês fizeram, Laís? Seguiram as orientações da Defesa Civil? Sim, falei com a minha família que aprendi no projeto Escola Segura que em uma situação como essa era preciso fazer tudo o que a Defesa Civil orientasse. Falaram que iria chover ainda mais, então nossa casa não era mais segura. Foi aí que me lembrei que sempre deixava meu kit de emergência preparado. Ainda coloquei em prática algumas funções da minha brigada de resposta. Orientei as pessoas da minha casa sobre o que devem ou não fazer, cumprindo todos os protocolos com segurança. Ajudei a organizar a evacuação. E avisei alguns vizinhos pelo celular para que eles também pudessem ir para um lugar seguro. Pegamos só o essencial, documento, medicamentos, poucas roupas e saímos da nossa casa. A água já começava a cobrir as ruas. A Defesa Civil orientou ir para um lugar alto da cidade e fomos para uma escola que serviu de abrigo. E como era esse abrigo, Laís? Tinha muitas pessoas? Quando chegamos na escola, ainda muito assustados, encontramos muitas pessoas por lá, inclusive alguns dos meus vizinhos. E sabe o que aconteceu? Um homem que tem um comércio próximo à minha casa se recusou a sair, pois não queria perder tudo o que tinha. Mas a água subiu tanto que ele ficou preso, sem poder sair da casa. O corpo de bombeiros teve que ir resgatá-lo. Você tocou em um tema importante. Em um momento de emergência, é preciso ir a um lugar seguro e seguir as orientações da Defesa Civil. Espero que ele tenha aprendido, né? Mas me conta, como era esse local que abrigou sua família? Como eu disse, havia muitas pessoas. Os funcionários da prefeitura improvisaram salas de aula com alguns colchões para acomodar as pessoas, mas eram muito pequenas e não cabiam todos lá. Outra coisa, começaram a deixar roupas, alimentos, água como doação às pessoas afetadas. Mas não era muito organizado, ficava tudo junto e misturado. Será que não havia uma equipe responsável pela logística humanitária? O que significa logística humanitária? A logística humanitária é fundamental para que a resposta a um desastre seja correta, consciente e sem improvisos. É o setor responsável por organizar a mobilização e transporte de pessoas e recursos como abrigos, alimentos, roupas, produtos de higiene pessoal e limpeza, entre outras doações. A atuação da logística humanitária tem como objetivo minimizar as perdas de vida e mitigar o sofrimento das pessoas mais necessitadas. É preciso planejar
e administrar os recursos recebidos de acordo com as necessidades das pessoas afetadas, sem improvisar. Se a resposta a um desastre não acontecer de maneira planejada, sem estudo da situação, pode acontecer outros desastres. Vamos continuar conferindo a história da Laís? Bem lembrado. A ajuda humanitária é uma forma de socorrer pessoas que sofreram algum tipo de desastre e se deve considerar alguns fatores importantes. Ninguém deve ser discriminado nem deixar de ser socorrido. A ajuda deve ocorrer de acordo com a necessidade e a urgência de atendimento. Agora entendi o que é logística humanitária. Então tem a ver com o que já aprendemos sobre ajuda humanitária? Lembre-se da terceira oficina do Projeto Escola Segura. Alinhamentos em conceitos chaves sobre ajuda humanitária. Eixos transversais aplicado à prevenção e resposta de desastres. Fala que nenhuma pessoa deve ser esquecida. Todos devem ser atendidos e receber a ajuda adequada e de qualidade. Nada de roupas rasgadas, alimentos estragados ou vencidos. E claro, não pode haver desperdício. É importante que tudo que for doado seja separado, armazenado e destinado àqueles que realmente precisam. Vale lembrar que é essencial entender a realidade local e as possíveis necessidades em caso de um novo desastre, para poder se planejar. Por exemplo, Laís, você disse que no abrigo haviam muitas pessoas e não cabiam todos lá. O correto seria ter outro abrigo para que pudesse dar mais conforto às pessoas e organizar melhor o local, assim como as doações recebidas. Estou entendendo que não é só chegar no local e doar produtos às pessoas, né? Tem que saber o que precisam e o que pode ser doado. Isso mesmo, é preciso verificar para quem e o que doar. Por exemplo, na sua família tem quantas pessoas? Somos 4 pessoas. Eu, meus pais e uma irmã que tem 5 anos. Então a equipe de logística humanitária deve verificar que tipo de ajuda vocês precisavam. Se for roupa, tem que ver os tamanhos, se é para homem, mulher ou crianças, que também precisam de brinquedos. É importante pensar não só no material, mas também no psicológico das pessoas. Verificar quem precisa de remédio ou algum tipo de atendimento médico e até de alimentos. Me conta, como era a distribuição de comida no abrigo e quantos dias vocês ficaram por lá? As pessoas da comunidade doaram alguns alimentos. Minha mãe e outras pessoas faziam a comida na cozinha da escola e usamos todos os utensílios que já existiam lá. Mas, como disse, eram muitas pessoas e a gente tinha que se dividir. Uns comiam primeiro, lavavam os pratos e talheres e depois a outra turma comia. Isso durou 8 dias. Depois desses 8 dias que ficaram no abrigo, você e sua família retornaram para casa? Já era seguro retornar? Sim, depois de alguns dias sem chover, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros foram lá no meu bairro e disseram que já podíamos voltar para casa em segurança. Nesse momento de reconstrução após o desastre, é preciso seguir sempre as orientações da Defesa Civil. O apoio dos órgãos públicos, empresas privadas, igrejas e comunidades também é muito importante para a retomada da vida normal de todas as pessoas atingidas. E aprendemos que devemos ficar ainda mais atentos nesse período de chuvas. Depois dessa inundação, eles fizeram umas obras na margem do rio para evitar que ocorra novamente. Infelizmente, perdemos muitas coisas, como roupas, móveis e alimentos. Ainda bem que as pessoas da cidade fizeram doações. Foi preciso também reunir algumas pessoas para ajudar na limpeza das ruas e das casas. Foi um trabalhão. Só fiquei pensando depois, como que a Defesa Civil sabia tudo que minha família e vizinhos precisavam?
Nós da Defesa Civil utilizamos um formulário para recolher essas informações. Se chama FID, Formulário de Informações do Desastre. Ele orienta e facilita as ações de resposta a uma emergência, de acordo com cada realidade ou situação. Com certeza a Defesa Civil da sua cidade fez perguntas para sua família, além de visitar as casas impactadas. Por meio do FID, podemos avaliar os danos causados pelo desastre, como número de vítimas, pessoas desabrigadas, casas ou prédios impactados ou destruídos, utilização de serviços básicos e necessidade de atendimento médico. E essas informações são fundamentais para determinar as necessidades e tomar decisões. Somente nós da Defesa Civil ou outros órgãos oficiais que organizam a ação de resposta podemos preencher esse formulário. Mas é importante que o Comitê Escola Segura conheça e entenda a importância dessa ferramenta para que uma resposta seja digna. Como sabemos, Defesa Civil somos todos nós. Eu quero conhecer como funciona esse formulário. É importante até para ajudar na comunicação entre as pessoas afetadas, escola, vizinhos e ser realmente um apoio à defesa civil. Isso mesmo, Comitê Escola Segura. Nesse vídeo, vou mostrar as informações que devem ser inseridas no FID. Vamos fazer uma simulação e contaremos com a ajuda dos nossos colegas brigadistas. Vamos colocar o FID em prática? Adaptamos um formulário de informações do desastre, utilizado pela Defesa Civil, para você realizar esse exercício. Brigadista do Comitê Escola Segura, imagine que aconteceu um desastre onde moram, uma inundação. E agora precisamos avaliar os danos e em seguida ver quais as necessidades, pedir ajuda e recursos necessários para atender as pessoas afetadas. Então é preciso seguir 2 passos. Primeiro, avaliar os danos e segundo, analisar as necessidades. Vamos te ajudar nessa missão. Primeiro, vamos conhecer o modelo de FID. Lembre-se que o que vamos mostrar aqui é uma adaptação, pois somente a Defesa Civil tem acesso ao documento oficial. No cabeçalho do formulário, colocamos informações muito importantes como o município em que aconteceu o desastre, se aconteceu na sua escola ou na comunidade onde mora. É preciso colocar também qual evento ou desastre que aconteceu. Nesse caso, vamos colocar inundação, ok? Sabia que há um código e um símbolo que representa cada desastre? No Brasil, os desastres são classificados pelo COBRAD, que quer dizer Codificação Brasileira de Desastres. Essa informação é muito importante, pois quem ver essa figura saberá sobre qual evento está sendo falado. Confira no formulário o código e o símbolo que se refere à inundação. Não se pode esquecer de colocar também a data e o horário que a emergência aconteceu. Mas qual foi a causa do desastre? Essa é uma informação muito importante, pois poderemos entender o que aconteceu e no futuro nos prevenir ou evitar outro desastre. Nesse caso que estamos contando, a inundação aconteceu por causa das chuvas intensas que duraram vários dias e devido à grande quantidade de lixo que foi jogado no rio da cidade, dificultando a passagem de água. O rio encheu e causou inundação em um bairro localizado na sua proximidade, atingindo várias casas, desabrigando famílias, bloqueando ruas e causando vários transtornos à população. Agora, vamos identificar os danos sofridos, as áreas e as pessoas afetadas. Informações que devem ser inseridas no FID com atenção. 10 casas foram atingidas nessa inundação, sendo um total de 30 quartos, 10 banheiros, 10 cozinhas, 10 salas de estar e 10 áreas de lavanderia, que foram invadidos pela água, danificando e destruindo imóveis, roupas, alimentos, entre outros. A inundação atingiu um bairro da cidade. Das 40 casas existentes, 30 casas possuem 2 andares, e as pessoas conseguiram salvar seus móveis e objetos pessoais, levando-os para um andar de cima. As outras 10 casas, de um andar, estão localizadas mais próximas do rio,
Por isso, não deu tempo de salvar nada. Só pegaram os documentos pessoais e o kit de emergência, pois a água chegou rapidamente à altura de 1,5 metro das estruturas. Cada uma das famílias há 2 adultos, 3 crianças, um total de 50 pessoas. Dessas 50 pessoas, há 5 idosos, 2 pessoas com deficiência e 2 crianças recém-nascidas. 50 pessoas tiveram que sair de suas casas e ficaram desabrigadas. Essas são as vítimas que precisam de ajuda. Viu quanta informação importante precisamos saber para entender a causa e os impactos de um desastre? Agora, com a ajuda dos brigadistas, vamos avaliar os danos em cada área. Vamos começar pela Brigada de Apoio Psicossocial, que irá analisar quais as necessidades e como poderá ajudar as pessoas desabrigadas. Vamos lá, Laura? Como falamos, 10 famílias estão desabrigadas, 6 famílias em uma sede comunitária e 4 famílias em igrejas. Todos precisam de produtos para permanecer no abrigo por 7 dias, e algumas pessoas precisam de ajuda com remédios e atendimento psicológico. Como você pode ajudar essas pessoas? Estou pronta, Paulo. Eles vão precisar de um local confortável para dormir. Então, vão precisar de roupas de cama, de banho, roupas para vestir, alimentos, água e ainda atendimento médico, né? Ah, e é preciso calcular bem o número de pessoas e o que cada um vai precisar, para que não falte nada nesses 7 dias. Muito bem, Laura. Você pontuou questões muito importantes. Agora é com o Pedro da Brigada de Preparação. Pedro, com essa inundação, houve muitos danos materiais. 10 famílias tiveram que sair de suas casas, perderam seus móveis, objetos e produtos essenciais para o dia a dia. De acordo com os princípios humanitários, descreva quais e como seria o estado dos materiais a serem doados às famílias, para que elas possam retornar às suas casas. Oi, Paulo. Você disse que essas pessoas perderam tudo com esse desastre, né? Para que possam voltar para casa, vão precisar da doação de outros móveis eletrodomésticos, vasilha para a cozinha, roupas para cada pessoa da família, produtos de higiene pessoal e de limpeza, produtos que são essenciais para viver com dignidade. Ah, eu aprendi no projeto Escola Segura que precisamos oferecer tudo de melhor qualidade às pessoas afetadas. Então, tudo o que for doado deverá estar em bom estado. Gostei de ver, Pedro. Uma ajuda só é humanitária se oferecer serviços e produtos adequados e de qualidade. Vamos falar agora sobre os danos ambientais. Essa é com você, Laís. Essa inundação causou contaminação da água e do solo e grande parte da vegetação localizada nas margens do rio foi destruída. Para quais órgãos ou instituições você pediria ajuda? Essa é difícil, hein? Mas eu acho que poderia pedir ajuda para a Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura e para a empresa que faz o tratamento e distribuição da água no bairro. Eles devem fazer um estudo sobre a qualidade da água, ver o que pode ser feito para que as pessoas possam consumir novamente, né? Ah, acho que seria importante replantar a vegetação que foi destruída, porque ajuda na preservação e qualidade das águas e do clima. Laís, isso que você disse me fez lembrar de um dos eixos transversais que falamos na terceira oficina, sobre a importância de preservar o meio ambiente. Chegou a vez da Cecília, da Brigada de Primeiros Socorros. Com esse desastre, alguns acessos foram interrompidos. Em algumas ruas, ainda não é possível realizar a limpeza nem recolher o lixo, pois a água ainda não baixou, podendo ocasionar no aparecimento de bichos e pragas. O abastecimento da água do bairro também ficou prejudicado, e as pessoas não têm água potável para consumo. O que fazer e para quais instituições você pode pedir ajuda? Situação complicada, hein? Para a segurança de todos, é preciso que espere a água baixar
para fazer a limpeza das ruas em segurança. Sobre isso, a Secretaria de Obras e as pessoas que fazem a limpeza da cidade poderiam ajudar. Sobre os bichos e pragas, iria pedir ajuda à Secretaria de Meio Ambiente. Como o abastecimento de água está prejudicado, será necessário oferecer água potável a todas as famílias. Um caminhão-pipa ajudaria? Sim, mas é preciso buscar a resolução desse problema o mais rápido possível e sempre contar com profissionais capacitados. Outros serviços essenciais foram prejudicados, como o transporte público, dificultando o deslocamento das pessoas, assim como a distribuição de gás de cozinha, tanto para algumas casas quanto para os abrigos, onde as pessoas afetadas foram acolhidas. A escola do bairro não foi atingida, mas seu acesso foi interrompido pela queda de árvores. Alunos e professores não conseguem chegar ao local. As árvores também atingiram alguns fios, provocando a falta de energia elétrica e de acesso à internet em muitas residências. A quem iria pedir ajuda para solucionar esses problemas, Miguel? Eu iria pedir ajuda à Defesa Civil e à Prefeitura para retirar as árvores que impedem a passagem das pessoas, dos carros e ônibus. Também iria atrás da companhia que oferece energia elétrica e internet no bairro, para ligar novamente os fios e solucionar esses problemas o mais rápido possível. Muitas decisões devem ser tomadas. É de grande relevância que as informações e a comunicação entre as instituições, voluntários, comunidades e pessoas afetadas sejam claras e verdadeiras. Não se deve improvisar para que nenhuma vida seja colocada em risco. E o FID é um importante instrumento para que a resposta a um desastre seja correta e consciente. Hoje, aprendemos que diante de um desastre é preciso ter informações precisas e reais sobre o que aconteceu, para definir as necessidades e tomar decisões adequadas. Lembre-se de que devemos sempre trabalhar em equipe, mas cada um tem o seu papel e a sua missão a cumprir no momento da resposta. Assim, é importante que você, membro do Comitê Escola Segura, entenda e compartilhe com todos a necessidade de conhecer e utilizar ferramentas que contribuam para que uma ajuda seja realmente humanitária. Tamo junto! Enviaremos esse questionário através de um link nos grupos de WhatsApp de cada Comitê Escola Segura. É só clicar e responder cada pergunta. Combinado? Vocês também irão receber este questionário no caderno de atividades pedagógicas. Não nos deixem na mão, faça a avaliação. Contamos com vocês!